Opa, pontinho vermelho em cima da minha cabeça significa que estamos ao vivo no Facebook. Mais uma vez, o meu boa noite, o meu graça e paz a todos os amados irmãos que já estão daqui a pouco se achegando para participarem conosco dessa noite gloriosa, dessa noite tão abençoadora. Enquanto os nossos amados irmãos estão chegando, eu quero fazer aqui as devidas apresentações. Eu quero, você que está aqui conosco já conhece o nosso querido pastor Netinho, nosso pastor Ademiro Gomes de Souza, nosso amado pastor, com quem eu tenho a honra de estar congregando, eu tenho a honra de poder participar do ministério, participante do ministério, e por isso nós agradecemos a Deus pela vida do nosso querido pastor, que tem me ensinado cada vez mais como ser amoroso, cuidadoso com as ovelhas do rebanho do Senhor. Tem me ensinado, são gotas de sabedoria observarem o nosso querido pastor Netinho. Ele caiu, mas daqui a pouquinho ele está de volta e ele estará participando conosco. Também está conosco nosso querido pastor Horácio Dias, pastor da Igreja Batista Central em Ricardo de Albuquerque, psicólogo, um grande homem de Deus, e nos abençoará muito também com a sua participação nessa noite. Meu querido pastor Horácio, fique à vontade para se apresentar ao povo. Uma vez mais, boa noite. Seja bem-vindo. Muito bom ter o senhor conosco. Paz para todos, né? César, Marcelo, Netinho, demais outros irmãos e irmãs que estão conosco nesse momento. Quero saudar a todos aí com a alegria, a paz e o gozo de Jesus Cristo, sabendo que esse momento é um momento decisivo para todos nós, né? Estamos felizes de estar participando com vocês nesse momento e querendo acrescentar. Sobre o tema de hoje, posso já afiançar que eu não sou especialista, não tenho uma formação concreta sobre o assunto, mas, enquanto cidadão brasileiro, acredito que todos nós já passamos por algum nível de discriminação, de preconceito, e com um nível de experiência, o olhar da Bíblia é o que pretendemos hoje acrescentar com um nível de contribuição, juntamente com os demais pastores e amigos, para ampliar uma questão de saúde social a que todos nós desejamos e oramos para que aconteça. Que Deus possa iluminar nossas mentes e a todos que, de alguma forma, direta ou indiretamente, estarão participando. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Amém, meu querido pastor Horácio. É com muita alegria também que eu quero agradecer a Deus pela vida desse grande homem de Deus, meu mestre, meu professor, no Seminário Teológico Batista em Pavuna, e homem por quem eu tenho profunda admiração pela forma como exerce o seu chamado, o seu ministério. E por isso, o meu boa noite, meu graça e paz para o meu querido pastor Marcelo Lopes de Medeiros. Meu pastor, graça e paz, boa noite, seja muito bem-vindo. O seu cumprimento a todos que nos assistem nessa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar esta mesa tão distinta. Cumprimentar o pastor César Custódio. Foi seminarista, sim, do Seminário Teológico Batista da Pavuna, onde nos encontramos ali. Foi um aluno exemplar. E para a primeira Igreja Batista em Pavuna, pastor Teodomiro, que manda um abraço, e para o seminário é uma honra, um prazer, uma alegria ver o irmão no ministério. O irmão não sabe o prazer que nos dá, a alegria que nos dá, quando nós podemos ver um seminarista formado, formatado ali na casa dos profetas, exercer o seu ministério. Então, parabéns ao irmão, parabéns à sua família. E parabéns também ao pastor Ademiro, esse pastorzão que eu também conheci alguns anos atrás e tive a oportunidade ali de contribuir um pouco para a questão da legalização da propriedade, né, pastor Ademiro? Pastor Netinho, para os mais achegados. Então, foi um prazer também, como advogado, contribuir ali, naquele momento da igreja. Quero cumprimentar o nosso pastor Horácio, pastorzaço do seminário, professor ali conosco,
mas labutamos muito na primeira Igreja Batista em Pavuna. Tivemos juntos ali na obra do Senhor, foi marcante para mim trabalhar com o irmão, especialmente nas missões da igreja, quando o irmão colaborava com as congregações, e eu aprendi muito com o irmão naqueles momentos ali, e também tive o privilégio de estar na sua igreja pregando. Então, para mim, o irmão é um referencial de vida, referencial de ministério, referencial de cidadania. Eu quero cumprimentar o irmão e dizer que eu estou aqui nessa live, talvez para colaborar como pastor, talvez para colaborar um pouco como advogado, que sou militante, não especializado, é verdade, nessa área criminal, nessa área tão delicada do racismo, mas também tenho alguns conhecimentos, tenho alguma informação para passar para todos vocês, que essa live possa contribuir para o nosso crescimento, para a nossa cidadania, especialmente a nossa cidadania do céu. E que assim Deus nos abençoe. Amém, meu querido pastor Marcelo. Nosso querido pastor Netinho deve estar com alguns problemas técnicos. Eu estou aqui tentando auxiliá-lo, mas daqui a pouquinho ele estará na sala conosco novamente. Eu quero dar o meu... Enquanto isso, nós já quero mostrar aqui para vocês alguns cumprimentos dos irmãos que já estão participando conosco. Aqui nossa querida irmã Eliette Lopes, cumprimentando a todas com graça e paz. Aqui minha querida irmã Elza. Tá vendo? Nosso querido pastor Rafael também cumprimenta a todos os amados pastores com graça e paz. Aqui nosso querido irmão Paulo Roberto. Tá vendo? Amados irmãos, que cumprimentam a todos nessa noite. Amém, queridos? E eu queria pedir nesse momento que o nosso querido pastor Marcelo estivesse orando para darmos continuidade, né, a este culto e certamente entrar propriamente no assunto que será tratado nessa noite. Pastor Marcelo, por favor, faça as honras. Fique à vontade, meu pastor. Pai, mais uma vez queremos nos colocar diante do Senhor para tratar de um assunto tão delicado. Um assunto que talvez não quiséssemos tratar, não quiséssemos conversar, porque é um assunto que realmente mexe conosco, um assunto que nos traz um pouco de sentimentos assim que nós não gostaríamos de ter, mas nós queremos colocar em suas mãos e pedir que o Senhor traga direcionamento, traga luzes, traga iluminação, para que essa live possa ser esclarecedora, para que essa live possa ser informativa, mas para que essa live também possa ser libertadora, para que liberte de preconceitos, liberte, ó Deus, de práticas, liberte, ó Deus, de coisas, ó Deus, que realmente não lhe agradam. Por isso nós pedimos, capacita, ó Deus, o pastor César nessa condução, os demais colegas que estarão colaborando neste momento, e no final, e desde já, te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos e amados pastores. Então, deixa eu falar com vocês. Quando nós estudamos sobre história da igreja, nós sempre identificamos o fato de que a igreja ela sempre foi influenciadora em todos os períodos da fase dessa terra. Nós entendemos que a igreja, desde o período da igreja primitiva, né, a igreja de Atos dos Apóstolos, como a igreja ela influenciava nos locais por onde ela passava. Depois nós adentramos ao período ainda dentro do período da igreja primitiva, mas já com os apóstolos saindo de cena. E aí nós falamos sobre Clemente de Alexandria, falamos sobre Eusébio, né, falamos sobre Agostinho de Hipona, e de como essas pessoas deram continuidade a esse trabalho de influência da igreja, aonde quer que ela estivesse inserida, ainda que a perseguição fosse muito grande. Depois nós tivemos a união da igreja e o Estado, e aí nós tivemos os pré-reformadores, como John Hus, depois nós temos os reformadores, aí nós podemos falar sobre John Knox, ainda que John Knox tenha sido
um puritano, né, e muitas pessoas ainda têm muitas coisas contra o puritanismo, não há de se negar a relevância de John Knox, né, no período da Reforma. Podemos falar de Jonathan Edwards, podemos falar de John Wesley, e por que não falar de Martim Lutero? John Wesley veio posterior, né? Nós podemos, ainda no período da Igreja Influenciadora, falar de John Smith, fundador da Igreja Batista, por volta do ano de 1736. Ou seja, por todos os períodos em que a Igreja passou, ainda que tivesse sido perseguida, nós encontramos a Igreja sempre desenvolvendo um papel influenciador ao longo dos anos. E aí, chegando um pouco mais próximo ao nosso passado recente, o que dizermos de Charles Spurgeon, o que dizermos dos pregadores atuais, o que falarmos de Billy Graham, o que não de falarmos sobre John Piper, e a pergunta que eu preciso fazer para os amados irmãos para darmos início a este nosso debate. Nós sabemos que o racismo, ele infelizmente existe, e sabemos que o racismo é algo infelizmente, que é algo real. Então, como título da nossa reunião desta noite, a relevância da igreja contra o racismo, ou seja, eu não estou nem levando em consideração os outros assuntos que nós poderíamos tratar relacionados ou baseados na degradação moral que a humanidade tem experimentado. Mas eu pergunto para vocês, nessa noite, eu queria começar pelo nosso querido pastor Marcelo Medeiros, qual seria a relevância da igreja hoje no combate contra o batismo? E ainda pergunto para o senhor, meu pastor, ainda que nós saibamos que o racismo ele é algo da esfera criminal, existe algo que possa ser feito contra o racista dentro da área civil? Eu quero, no primeiro momento, passar um panorama legal da situação e, rapidamente, o histórico e suas consequências, depois responder essa questão da relevância no sentido da igreja um pouco, né? Eu devo informar para os irmãos que essa questão do racismo é bem antiga na história do Brasil. Nós sabemos que é uma coisa estrutural, que é histórica e é cultural. Né? Recebemos aí heranças da Europa e, chegando ao Brasil, nós fomos ali... isso foi plantado aqui na terra de Santa Cruz. E, desde lá, nós sofremos, toda a sociedade sofre, porque eu entendo, queridos, que quando um cidadão sofre, quando o irmão sofre, todos sofrem. Então, eu quero passar para vocês aqui um panorama legal. Talvez alguns até praticam racismo sem saber das consequências. Talvez alguém pratique o racismo sem saber dos efeitos legais. Eu acho interessante eu fazer essa abertura aqui com esse panorama legal. E essa questão do racismo, ela já foi prevista no Código Penal de 1940. O nosso Código Penal de 1940 ainda é vigente. É claro que ele já sofreu várias alterações, mas nesse artigo eu quero dizer para vocês o que ele fala. Artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Então, o legislador de 1940 já falava, se nós ofendermos alguém, se nós ofendermos a dignidade de alguém, se nós defendermos o decoro de alguém, de qualquer pessoa, aqui não está falando sobre a questão racial de cores, mas qualquer pessoa que for ofendida na sua dignidade, aquele que ofendeu, ele pode ser penalizado pelo Código Penal. Logo depois, a Constituição, no seu artigo 5º, diz o seguinte, logo no caput, todos são iguais perante a lei, sem discriminação ou distinção de qualquer natureza,
garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil ou no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. O artigo 5º com a nossa Constituição Magna vai dizer o seguinte: todos nós somos iguais. Todos somos iguais. Não existe diferença por causa da cor. E o pastor Horácio, nos bastidores, falou, claro, existem preconceitos sociais, preconceitos econômicos, etc. Mas com relação à cor, basicamente, o que nós estamos falando aqui, todos nós somos iguais perante a lei. Isso me lembra a Bíblia. Deus, ele nos trata como iguais. Todos nós somos criaturas de Deus. E a Constituição vem preservar essa questão da igualdade. E essa igualdade é preservada pela Constituição. Ainda na Constituição, artigo 5º, lá no outro inciso, agora não vi o número aqui, diz o seguinte: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Artigo 5º, lá no final dos incisos, vai dizer exatamente isso. Já deixa uma brecha para o legislador punir exatamente aqueles que atentam para a liberdade fundamental. E a questão da igualdade é a liberdade fundamental. Agora, outro texto legal que eu quero passar para vocês aqui. Existe uma lei específica, lei número 7.716, de 1989. Ou seja, depois que a Carta Magna foi promulgada em 88, o legislador, ele dando cumprimento ao artigo 5º, ele cria uma lei que veda, que proíbe e que pune. Olha só o artigo 1º dessa lei. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Fala também aqui da questão religiosa, mas com relação à questão étnica. Todos serão punidos na forma da lei. Aí lá no artigo 20 dessa mesma lei, vai dizer o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Reclusão de 3 anos e multa. O legislador agravou a pena. Na outra, falava de detenção e uma multa. E depois agora fala de reclusão. E para o direito penal, querido, reclusão é sol nascendo quadrado. Prisão mesmo. E preso lá para o presídio aqui de Água Santa, presídio também que temos aqui na Avenida Brasil, é ser preso literalmente. Então, o ato racial hoje no Brasil gera prisão. Prisão. E para concluir a pergunta do nosso nobre mediador, além de prisão, tem efeito pecuniário. A pessoa ainda tem que pagar uma indenização àquela pessoa ofendida. Artigo 927 Código Civil. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Fica obrigado a repará-lo. Então, essa questão é muito séria. Essa é uma questão que já é tratada pela lei, já é tratada pela Constituição, já é tratada pelo Código Penal, já é tratada pelo Código Civil. E todos nós, qualquer pessoa que praticar o ato de racismo, pela etnia, pela cor, ela está propensa a ser presa e propensa ainda a pagar uma indenização pecuniária. Esse é o contexto legal dessa questão do racismo aqui no Brasil. Satisfeito, César? Você quer mais uma colocação ou eu fico, por enquanto, nessa questão legal?
Não, pastor, está ótimo. Maravilhoso. Tudo que o senhor trouxe sobre a questão legal acerca deste assunto. E, às vezes, a pessoa que acaba sendo vítima do preconceito racial não tinha esse conhecimento acerca do que o infrator, no que o infrator ele pode ser penalizado, no que o infrator ele pode ser enquadrado. E, às vezes, muita gente deixa até de fazer determinadas denúncias por conta da vergonha ou por conta da sensação de impunidade, né? Ou a falta de cumprimento da lei para punir pessoas que cometem esse crime, né? Porque nós estamos falando de um crime, né? Crime. Estamos falando de um crime. E o que me assusta é como nós estamos no ano de 2020 e estamos falando de uma coisa que vem há séculos já, infelizmente, machucando o negro, né? Machucando aquele que tem a cor de pele diferente. E o senhor acaba de nos trazer uma lei existente desde 1940, que em 1989 passou a ter uma penalidade maior. E ainda assim existem racistas, pessoas que não se importam com a diferença de pele do outro e as trata com indiferença por causa disso. Isso é terrível. E aí, se nós falarmos de André Rebouças, que era um negro que viveu no período abolicionista, né, assim, e saber... Tem muita gente que não conhece a história de André Rebouças, só conhece aquilo que se fala do negro, do que é explicado nas escolas, aquela história da abolição da escravidão, da abolição da escravatura. Aí você tem aqui no Rio de Janeiro um túmulo Rebouças. Aí você pergunta, quem é esse Rebouças? Muita gente não sabe que está falando, que é uma homenagem ao André e o Antônio Rebouças, que foram negros participantes do processo de abolicionismo. E o próprio André Rebouças já tinha, naquela época, ele se formou em engenharia e se formou, já no direito ele se formou como autodidata, no período em que ele era office boy do pai dele. A história de André Rebouças é um negócio extraordinário. No período abolicionista, nós já tínhamos um negro que trabalhava pela abolição da escravatura, formado em engenharia e direito, e já tinha um projeto de reforma agrária totalmente liberal, totalmente à frente do seu tempo, e coisas que nós estamos vendo sendo aplicadas hoje na economia nacional, coisas que já haviam passado pela cabeça de André Rebouças há mais de um século atrás. Né? E o desconhecimento da nossa história, o desconhecimento das leis, meu querido pastor Marcelo, faz com que ainda existam esses criminosos cometendo essas atrocidades. E aí eu preciso perguntar, nosso querido pastor Netinho está de volta. Pastor, os cumprimentos dos amados irmãos foram feitos aqui para o nosso querido pastor. Pena que a transmissão do pastor caiu no momento do que estava sendo apresentado ao pastor, falado do pastor, mas está tudo gravadinho aqui, pastor. Depois você vai poder assistir novamente, vai ver tudo que disseram aqui do Senhor. Meu querido pastor Netinho, eu preciso que o senhor dê boa noite do senhor também para os amados irmãos, e já deixo uma pergunta para o senhor, meu pastor. Nesse terrível cenário do preconceito racial, que acabaram ganhando força, e até falar também sobre isso, antes de passar a palavra ao nosso pastor, nós tivemos um caso da morte do menino Miguel no Morro do Salgueiro, uma semana antes da morte do George Floyd, nos Estados Unidos. Mas é incrível como essa pauta
ela acabou ganhando essa força toda por conta do acontecido com George Floyd, né? Enquanto aqui debaixo dos nossos olhos nós temos nas comunidades carentes crianças negras morrendo, né, por conta de quantos assuntos, mas não vou entrar nessa questão da politização. Eu apenas me solidarizo com a família do Miguel e de tantas outras crianças que infelizmente perderam a sua vida. Pastor, meu querido pastor Netinho, eu preciso perguntar ao senhor, nesse terrível cenário que nós estamos vivendo, qual é a relevância da igreja, quais são as atitudes que a igreja podem realizar para que esse terrível mal possa ser combatido de alguma forma nesse nosso tempo? Pastor César? Pastor César, me ouve? Sim, meu pastor, sim. Eu estou com uma dificuldade, está falhando muito. Aqui eu não consegui nem ouvir a pergunta, está falhando. Se os irmãos me permitem, por gentileza, eu gostaria de trocar o aparelho, para ver se eu tenho uma qualidade melhor aqui em termos de ganho de som e até mesmo com a internet, pode ser, querido? Meu pastor, fique à vontade. Eu estou trocando o aparelho agora, só por gentileza. Tá ok? Amém. Aí eu vou usar esse mesmo convite aqui, ok? Já estou voltando, já estou... Fechadíssimo. Então, meu querido pastor Horácio, eu passo essa pergunta para o senhor, né? Qual a relevância da igreja hoje no combate ao racismo? De que forma nós podemos atuar para abençoar a essas vidas? E pergunto ao senhor também se na igreja do senhor, o senhor já passou por algum caso de algum irmão, alguma ovelha do senhor que tenha sofrido esse terrível mal, e certamente quais são as consequências emocionais que isso pode gerar na vida de uma pessoa, e de que forma o senhor pode tratar uma alma que passe por essa atrocidade? Paz, não, enquanto racismo, o pastor Marcelo foi muito feliz em falar do quarto período do racismo, segundo as questões históricas. A igreja ela tem um papel fundamental, porque a igreja ela está sempre na contramão da cultura estabelecida no campo da pecaminosidade, da violência, de qualquer ato criminoso. A igreja ela é a contracultura naquilo que a cultura é ruim. E quando a igreja é estabelecida, ela justamente é estabelecida para dar esses passos que nenhum outro segmento daria. Primeiro, pelo fato do elemento que eu vejo que é fundamental que a igreja tem, é que a igreja foi restaurada nos seus aspectos relacionais. Quando Deus restaura a relação do homem com ele, com o próprio Criador, que estava em bloqueio, já havia um nível de discriminação do homem para com Deus, não era de Deus para com o homem. Deus restaura essa relação, dando a viabilidade desse homem se encontrar com o seu Criador. Isso já foi um ganho extraordinário. Mas quando o homem se encontra com Deus, ele tem um outro passo que se dá, que é encontrar consigo mesmo, é ter uma boa relação com ele. Parece um tanto quanto romântico, mas isso é o campo da psicologia que mais fere o tratamento. É quando o homem se dá conta de se relacionar com ele mesmo. Quando o homem é chamado a ter uma investigação pessoal. Quando o homem é chamado para olhar para dentro e expor o que está dentro e que, de alguma forma, ele esconde ao máximo que ele pode esconder. Alguns vão colocar isso a crédito do inconsciente, outros vão dizer que é um consciente que está obtuso, e por aí vai se divergindo nos sistemas da psicologia. Mas eu identifico que esse encontro com Deus habilita o homem a ter um encontro consigo mesmo. E o terceiro passo é que quando você se encontra com Deus, ou eu, e comigo mesmo, eu tenho um viés fantástico de me relacionar com o outro.
Quando o caminho quer se dar ao contrário, quando nós estamos numa briga de relacionamento com o outro, e esse ser não se relaciona com Deus, a gente fica secando gelo. A lei está aí, foi muito bem estabelecida e tem que ter leis, punições, mas não é o mecanismo preciso. A lei não muda, não altera o ser humano. Ela pune, ela dá equilíbrio, ela proporciona relacionamento em possibilidade de estabilidade, mas ela não altera os sentimentos, ela não muda a forma de pensar do indivíduo. O que muda a forma de pensar é justamente o poder que a igreja tem. A igreja tem esse poder porque ela vem do cerne, ela vai trabalhar justamente a questão original do racismo. Racismo é pecado. E tem que estar estabelecido isso em todos os segmentos. É uma fala que nós pregamos pouco, pregamos hoje, graças a Deus, os púlpitos estão começando a ter essa expressão mais aberta de anunciar que racismo é pecado, porque, me perdoe, mas dentro da igreja existe o elemento racista, existe o racismo dentro de todo o segmento religioso, não só evangélico, mas de todos eles, porque é um mal. E não é uma doença, porque se for doença, a gente vai tratar pelo viés de não ser crime. É um comportamento alterado, é um comportamento equivocado, é um comportamento que pessoas dominadas pela insegurança estabelecem com muita fraqueza. Pessoas que têm medo de perder, e por isso o viés de estabelecer o poder, né, o domínio, que nada mais é que a expressão de pessoas inseguras, que vivem sob essa égide de dominação, e que nenhuma lei altera esse nível de comportamento interno, mas ela viabiliza o aspecto social e relacional. Mas a igreja, nesse papel, ela tem um papel fundamental, porque o que transforma o homem, o que me transformou e transformou a nós aqui, naquilo que nós praticávamos como pecado, foi o próprio conhecimento com Deus, foi essa relação de Deus conosco e, de alguma forma, nós com esse Deus, que eu me encontrei, que eu descobri que eu peco, que eu descobri que eu sou injusto, que eu descobri que eu minto, que eu descobri uma série de pecados que eu achava que era viável, era natural, era algo tão comum a ser feito, e que eu achava que isso era praticável. No meu encontro com Deus, nos nossos encontros com Deus, foi que a nossa ferida foi tratada, a minha particular. E o racismo é uma ferida particular, é um mal particular, que, embora a gente identifique isso como um termo coletivo, estamos tratando hoje o racismo como uma questão coletiva, mas enquanto isso não vier para o campo da particularidade, onde eu me identifico com esse mal, onde eu começo a me questionar com esse mal, não porque as pessoas estão me impondo a amar o outro, não, é porque eu fui convencido por Deus que eu devo amar. Eu fui transformado por um Deus que me ama sendo pecador, então eu amo. Então, essa relação nossa, enquanto igreja, ela tem esse poder, a igreja tem esse poder dinâmico, fantástico, de produzir transformação, de gerar transformação consciente. É a consciência sendo colocada em voga partindo do que é perfeito. Então, você vai ler na Bíblia vários textos que vão dizer sobre Deus dizendo que ele não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo teve que lidar com muita frequência na condição de não praticar a acepção, seja com a mulher sirofenícia, seja com gentios, seja com publicanos, seja com tantos outros, com religiosos do seu tempo também, mas Jesus vivenciou isso de uma forma muito prática e numa inteligência tão extraordinária que ele assume a condição de um líder que para a gente é Deus humano, um Deus humanizado, né? Um Deus que encarna, que para outros vão identificar ele como o maior líder da história, independentemente de crença ou não, porque ele vivenciou isso numa prática inteligente, agregando, dando às pessoas a possibilidade de se verem, dando às pessoas a possibilidade de descobrir respostas nelas mesmas, porque quando Deus entra na gente,
comentou na minha, na sua história, ele justamente esclareceu a mim quem eu sou. E, confesso a você, essa investigação não parou. Essa investigação ela deve continuar, porque nós não estamos terminados. Nós estamos em um processo evolutivo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de uma produção de relacionamento cada vez mais afinado com o que é perfeito, com o que é sadio, e não alcançamos isso na sua totalidade. Então, nós estamos em um processo. E a igreja, enquanto ferramenta, ela é capaz de dar respostas para esse exato momento. Embora, digo para você, infelizmente, ainda não assumimos esse papel. Estamos dando isso ao legado dos movimentos, deixando os movimentos que estão mais inseridos nesse ambiente assumir os condutores de resposta. Mas a igreja deveria ter tomado já uma posição e uma definição muito clara em dizer qual é o lado que ela está. Embora a gente saiba pela Bíblia que o lado da igreja é o abandono de qualquer tipo de preconceito, mas nós ouvimos pouco sobre isso, muito pouco. E eu me coloco na condição também de falhar em relação a isso, não gerando apenas os demais. Mas eu acredito que poucas pessoas hoje têm essa preocupação de usar o público para corrigir falhas. Quanto à dor e o sofrimento de quem vive um preconceito, uma discriminação, um estereótipo, como é da natureza, às vezes, ser brasileiro, quem está ali sabe que alguma coisa é terrível. Porque você não tem a defesa. Você não tem como se defender quando alguém te discrimina. Porque, normalmente, nós estamos numa condição, nós, ou aqueles que vivem a discriminação, numa condição de menor valor, de menor representação, de menor número no ambiente em que sofremos. Isso nos fragiliza muito na potencialidade de resposta. E, para alguns casos, o que sobra é a resposta violenta, é a força, o que amplia mais a condição errada do racismo. Aí só reforça, mas não aprova a violência de nenhuma forma, mas é diante de uma situação de falta de resposta. Alguns apelam para a violência, o que também não é a solução, mas é uma dor. O que é a violência? É uma dor manifestada porque me sinto fragilizado, então eu vou atacar para me defender. Não é a melhor, mas é uma dor manifesta. E o olhar de um profissional é identificar que essa dor manifesta precisa ser tratada, precisa ser exposta, comunicada, o que é muito vergonhoso. Em relação à igreja, eu não me lembro de alguém me procurar e dizer, pastor, estou sofrendo discriminação racial no trabalho. Estou sofrendo discriminação racial na minha casa, na vizinhança. Eu não me lembro de alguém ter me procurado para esse tipo de atendimento, mas eu tenho plena certeza que isso acontece. E por que a pessoa não nos procura para falar sobre isso? É uma interrogação. É justamente aí está o grande manifesto de uma dor que está sendo transportada por essa pessoa, porque ela identifica, e a dor maior é essa, não tem jeito. Eu vou procurar o pastor, por quê, se não tem jeito? Eu vou procurar um profissional da saúde, por quê, se isso não tem jeito, isso não vai mudar? Essa dor da impotência de mudança, ela não tem como ser descrita, você não tem como mensurar. Ela é real. E é tão real que poucas pessoas procuram profissionais para tratar justamente dessa dor em relação ao preconceito. Por vergonha, por timidez, porque assume que não há solução, porque se considera, alguns vão dizer que isso não afeta, não me afeta, mas no fundo afeta, e afeta terrivelmente. Então, a igreja tem esse papel preponderante, dada pelo Senhor Jesus Cristo, para que a gente pregue o evangelho na íntegra, tratando da questão espiritual, sim, do homem que vai para o céu na relação com Deus, tratando desse ser biológico, ele é um ser biológico, está nesse mundo, sente, tratando desse ser
psicológico, esse emocional desse indivíduo, que pode estar cantando, pode estar adorando, mas quando sai do nosso ambiente de templo, ele transporta o olhar de alguém, transporta a fala de alguém, transporta a rigidez de alguém para a sua casa. E, às vezes, deixa naquele lugar que ele estava adorando tudo que fez para o Senhor e retorna com a vergonha de ter sido discriminado ou discriminado. Então, é bom saber que a igreja precisa falar e muito sobre esse aspecto do racismo para tratamento. Meu Deus, pastor, que bênção. Inclusive, o senhor, eu concordo com tudo que o senhor falou, e eu estava lendo um artigo do professor Paulo Cruz. Ele é um professor negro e dá aula em um colégio ginasial em São Paulo. Ele é escritor, ele é colunista da Gazeta do Povo, e ele fala justamente sobre a apropriação que se fizeram do movimento negro, né? E aí ele sempre explica que a forma como o negro reage é porque, infelizmente, dentro do movimento negro, ele já virou massa de manobra, isso no pensamento do pastor Paulo Cruz. E tudo isso acontece por quê? Acontece por conta da diferença socioeconômica existente. Por exemplo, faz-se uma pesquisa, aqui eu vou citar o IBGE, mas poderia citar qualquer instituto de pesquisa. Aí esse instituto de pesquisa vai me dizer que a maioria da população ela é negra. E aí dentro dessa população negra, nós temos 47% de pessoas que se autodeclaram pardas e nós temos 18% que se autodeclaram negras. Aí, as pessoas que estão na coordenação desse movimento dizem o seguinte: a maioria das pessoas que estão na universidade são brancas. Mas por quê? Quando olham os pardos que estão lá inseridos na universidade, não, ele é branco. Aí vai dizer, a maioria das pessoas que estão no presídio são negras. E de fato são negras. Mas aí ele vai pegar a régua, vai ver a pessoa que é parda lá dentro da cadeia e vai dizer, não, é negro. Então, quando é para a universidade, é branco. Mas quando é para a cadeia, é negro. E aí nós identificamos que tudo isso acontece porque essa pessoa, dentro dessa sua condição socioeconômica, acabou se tornando massa de manobra. E aí, qual é a forma de você reverter a situação em que você está inserido? É através da agressividade. É por isso que nós vemos Mandela com um pensamento maravilhoso de fazer com que as pessoas fossem ensinadas a amar, mas muitas pessoas que participaram do movimento do apartheid, infelizmente, utilizaram-se da agressividade para demonstrarem o seu ponto de vista. E hoje, essa semana, eu estava assistindo o filme... Ai, meu Deus, como é que é o nome do filme? Mãos Talentosas. É um filme que conta a história do Ben Carson. Meu Deus, eu chorei demais naquele filme, de como Pastor Netinho, um dos neurocirurgiões mais famosos dos Estados Unidos, reconhecido em todo o mundo, o primeiro cirurgião a fazer uma separação de crianças que nasceram com cérebros colados. Pastor, o senhor assistiu um filme desse e identificar a história de Ben Carson, o senhor chora do começo ao fim do que ele precisou fazer para poder alcançar o que ele alcançou. E detalhe, não precisou de cotas para alcançar isso. Mas, infelizmente, as pessoas se aproveitando da situação socioeconômica daquele de quem mora na periferia, daquele de quem mora nas comunidades, quem mora na favela, diz que o movimento negro tem que agir dessa forma, que tem que batalhar por cotas. E ainda falando sobre o professor Paulo Cruz, ele afirma que o movimento negro no Brasil ele não está interessado em reparação de danos, mas que ele está interessado em se vingar.
o movimento negro no Brasil virou um movimento vingativo, mas é um movimento que não busca, na verdade, igualdade. Aí eu preciso perguntar ao pastor Netinho, meu pastor, quais são as ações socioeducativas que a igreja pode implementar a partir de hoje para que justamente nós possamos fazer com que a ideia de educar e de ensinar através do amor, que tanto foi expressada por Mandela, seja exercida, trazendo a aplicabilidade da palavra de Deus, do conceito cristão, como nosso querido pastor Horácio nos apresentou, da transformação que o ser humano precisa enfrentar, precisa passar, precisa receber a partir do momento que ele conhece o amor de Jesus. E o que nós podemos fazer para que, através da educação, as pessoas possam entender a importância desse assunto, a relevância desse assunto e passem a construir pessoas melhores daqui para frente. Meus queridos, agora sim a graça e a paz para todos. Boa noite, muito bom estar aqui com os irmãos, pastor César, meu querido pastor Horácio, meu querido pastor Marcelo, muito bom, doutor Marcelo, muito bom estar com os irmãos. Meus queridos, primeiramente, ao estarmos falando sobre esse assunto, nós já estamos dando oportunidade para que as pessoas reflitam e para que as pessoas olhem para dentro de si mesmas, né? E possam fazer uma avaliação. Porque eu vejo da seguinte forma, né? Acho que eu vou divergir um pouco aí de algumas coisas que foram faladas. Eu acho que a lei realmente é muito importante. A lei, ela veio para corrigir, para silenciar. O racista, aquela pessoa, primeiramente, o pensamento que eu tenho, o racismo, ele pode ser ensinado, passado de família para família, de uma geração para outra geração. Eu creio que esta geração, essa garotada de hoje, eles não estão sendo ensinados, não está sendo passado para eles, né, essa superioridade sobre o negro. Mas, por outro lado, né, nós sabemos que, a partir da lei, a pessoa não se converteu em não racista. Né? Surgiu a lei. Não, a partir da lei eu não sou mais racista. Não. A pessoa que foi ensinada, a pessoa que, de alguma forma, recebeu esse entendimento de que o branco é superior ao negro, ele permanece racista. Ele apenas foi silenciado nas suas piadas, nas suas brincadeiras, que eram normais na minha época, de jovem, criança. Nós ouvimos piadas contra os negros na televisão. Era comum até em igreja, até mesmo igreja, pastores pregando. Eu já ouvi, quando era garoto, piadas em relação a negros, na igreja. Então, eu entendo da seguinte forma: a igreja, ao falar sobre esse assunto, já desperta nas pessoas uma reflexão. Mas pastor César falava da questão das cotas. Hoje eu tive um longo debate sobre essa questão das cotas, onde uma pessoa dizendo que o negro está sendo uma questão de injustiça, quando o negro ele é como se ele estivesse se beneficiando, né, ao adquirir, ao conseguir, né, uma cota. Eu vejo da seguinte forma, né? A igreja tem que falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade. Para melhorarmos, tratarmos esse assunto, temos que falar a verdade. No meu ponto de vista, há um prejuízo histórico sobre os negros. Uma vez que, com o encerramento do trabalho escravo, homens e mulheres se tornaram livres. Maravilha. Mas eram livres, né? Mas não podiam exercer seus direitos, né, sociais, políticos, nós temos, e culturais. Há um prejuízo lá nesse momento que se fala, vocês estão livres. Os negros não foram indenizados, não houve uma indenização. Então, na realidade, a escravidão, ela permaneceu sobre a vida do negro. Os irmãos estão me entendendo? Permaneceu, porque o negro, ele não, ao terminar a escravatura, o negro não ganhou uma casa, ele precisou continuar, né, na casa onde ele estava, não tinha um salário, ele não foi indenizado pelo período que ele trabalhou, que ele foi escravizado. Então, na realidade,
ele continuou escravo. Então, há um prejuízo histórico sobre a vida do negro. Até porque é um período aí de 128 anos, pode parecer muita coisa, mas não é muita coisa. Né? De repente, se você for fazer aí uma linha, né? Aí, e você vai chegar aí ao seu tataravô, de repente, que foi escravo. Entendeu? Então, há um prejuízo histórico. E as pessoas não querem admitir isso. Há um prejuízo histórico. Então, de repente, eu vou citar aqui o doutor Marcelo, se o doutor Marcelo me permite, né? De repente, o tataravô do doutor Marcelo teve mais condições do que o meu tataravô. Não está entendendo? Estava saindo de uma situação de escravidão e, de repente, o tataravô do doutor Marcelo era dono aí de um cafezal, e o meu avô ainda estava saindo de um período de escravidão. Então, eu estou falando assim de uma forma bem simples, para que se possa entender e se trabalhar essa ideia. Há um prejuízo histórico. Além disso, há um prejuízo, que a igreja precisa falar isso, há um prejuízo, aí seria a área aí do nosso doutor Horácio, há um prejuízo emocional sobre a vida do negro. Porque o negro, durante muito tempo, ele foi ridicularizado. Você, nos programas de televisão, era muito normal você ouvir piadas. Nós poderíamos aqui, eu tenho certeza, nós aqui, as pessoas que estão assistindo essa live, elas conhecem alguma piada relacionada a negros e ridicularizando os negros. Todo mundo conhece alguma piada. Nós temos, até na igreja, nós temos piadas, entendeu? Então, eu quero dizer, há um prejuízo emocional também sobre a vida do negro. A igreja precisa falar sobre isso, e a igreja ela tem que trabalhar, mudar essa base, essa estrutura que eu considero muito abalada do negro. Então, nós temos, sim, um prejuízo histórico sobre a vida do negro e também emocional. Porque quanto tempo os negros foram ridicularizados? Eu falava há pouco tempo sobre isso, em um debate com os jovens, né? E eu citava o Mussum, né? A figura do Mussum, que era uma pessoa inteligente, foi militar, uma pessoa inteligente, compositor, ali os originais do samba, mas na televisão, quantas piadas ridicularizando o Mussum. Isso nós que já temos aí já estamos na faixa dos 50, nós lembramos disso, dos Trapalhões, Mussum sendo ridicularizado com piadas. Então, há um prejuízo. Há muitos negros, ainda há uma segregação, que a igreja tem que criar isso. O que eu chamo de segregação ainda no Brasil. As leis te permitem entrar em qualquer lugar. As leis permitem. Mas se você, hoje não sei se está bom, digamos assim, amanhã, vou no bondinho. É uma área que qualquer brasileiro tem alguma proibição. Negro não pode entrar. Pô, as pessoas podem entrar no bondinho, no Corcovado, mas são áreas que parece que há uma segregação. Você não vê negros. Eu sei que os negros que ali estão, normalmente são de outros países. Então, eu vejo dois prejuízos, né? Um histórico e um emocional. O emocional faz com que o negro não se sinta capaz de vencer, de lutar, de ocupar determinadas posições. E o histórico está nesse prejuízo, lá o meu tataravô, em relação ao tataravô de muitas pessoas que hoje têm condições de estudar. Há até um prejuízo que eu considero para para as pessoas que não têm renda, todo mundo, mas sobre o negro, esse prejuízo emocional faz com que ele permaneça e entenda que não tem condições de lutar, de alcançar. Então, as pessoas, há uma segregação até em relação a locais, a cultura. Eu frequento teatro, vou a teatro, você não vê negros. É como se fosse proibido. Está nesse prejuízo emocional. Então, o que a igreja precisa fazer? A igreja tem que
fazer com que as pessoas tenham um entendimento igual Pedro teve, né? Tem ali em Atos 10, 34. Aí Pedro diz o quê? Agora eu entendo. Ah, tá. Agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Então as pessoas precisam entender isso, mas precisam passar por esse processo de conversão, de transformação, de mudança, de entender que Deus não faz acepção de pessoas. Porque eu costumo dizer o seguinte, às vezes a pessoa diz que gosta do negro, que ama meu irmão, mas tem algumas situações que você vai ver se realmente ele ama, se ele gosta. Posso contar uma experiência minha? Claro, meu pastor, fique à vontade. Posso contar uma experiência? Pode. Eu vou aproveitar, vou contar essa experiência, que eu peguei o celular da minha esposa, então eu sei que ela não está ouvindo, né? Não sei se ela vai ver depois. Mas eu, jovem, eu não esqueço disso, algo que marcou muito a minha vida. Eu cantava por aí, então eu acabei ficando muito conhecido, né? Aí Aí minha esposa entrou. Quando eu ia contar a experiência, ela entrou, pastor César. Não vai dar. Ela deu boa noite aí. Pode contar o celular. Pode contar essa experiência. Esse comentário está aqui da primeira vez que o senhor estava no aparelho do senhor. Agora não está vendo, não. Ela vai mudar a experiência. Ela vai assistir. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a experiência. Eu fui fazer uma cantata que o pastor César conhece bem, Natal dos Anjos, né? Na época que essa cantata foi lançada. Eu fui fazer essa cantata. E seria um anjo que eu iria fazer um solo, né? Aí me botaram com aquela roupa toda branquinha de anjo, né? Todo branquinho. Aí alguém falou assim, olha, bota uma meia, né? Para ficar, uma meia branca também, para ficar. Aí botei uma meia branca, botei luva, só ficou aquele rostinho preto ali. Mas tudo branquinho. Aí veio uma senhora que cantava, uma das coristas, e falou o seguinte para mim, quando eu estava entrando, era um ensaio geral, aí ela falou assim, nunca vi anjo preto. Eu nunca vi anjo preto. Não sei o que você está cantando, que eu nunca vi. Aí eu parei. Ainda não tinha pouco tempo de convertido. Eu fiquei parado, aquilo mexeu tanto comigo. Mas foi... Porque é o caso dessa discussão que eu tinha hoje com esse rapaz em relação a cotas. Ele não é negro. Então, ele está falando... Aí entra o que o pastor Horácio falou. Ele está legislando, aí a área do doutor Marcelo, em causa própria. Ele é branco. Ele está defendendo o que ele acha justo por ele ser branco. Vocês estão me entendendo? Então, o que acontece? Essa senhora me atingiu, de repente, nem ela não tinha esse entendimento de quanto me feriu. Né? Aí eu respondi assim, olha, que bênção que sois anjos, né? Você vê anjos loiros, né? Eu nunca vi anjo nenhum. Mas a irmã vê anjos loirinhos, né? Cabelos todos cacheados, aquela coisa bonita. Eu nunca vi anjo nenhum. E essas coisas, né? No caso, o psicólogo Horácio sabe bem como mexe, como isso fica guardado ali no inconsciente, né? Isso ficou guardado tanto tempo comigo. Sabe que momento saiu da minha vida essa situação? Quando eu, sendo ordenado ao ministério pastoral, alguém orou assim, Senhor, quando eu estava sendo ali, quando eu fui ordenado, e no momento também que eu estava assumindo a Igreja Batista Sorata, numa oração ali de consagração, alguém falou assim, abençoa o anjo dessa casa. Aí me veio certinho aquele momento, e foi um momento de cura, anos depois. Os irmãos entendem como isso é sério? Amém. Anos depois isso foi curado, aí eu falei assim, tá aí o anjo preto, tá aí o anjo preto, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a igreja, eu acho que tem pessoas na igreja que precisam ser curadas. E o que nós temos que fazer? Conversarmos, temos que passarmos fatos históricos, temos que passarmos a lei, e temos que corrigirmos
ou ajudarmos as pessoas a serem curadas, a negros que estão doentes. Aí eles vão para um extremismo de um movimento negro, né? Vão para extremismo ou de violência, mas eles precisam ser curados, eles precisam entender, os negros, que são capazes, que eles não precisam, não há segregação, que eles podem buscar cultura, que eles podem lutar para entrar numa faculdade, que eles podem ser engenheiros, que eles podem ser advogados, que eles podem ser psicólogos, eles têm capacidade para isso. A igreja tem que fazer isso. Eu falei muito. Ok, pastor César. Não, pastor. Falei demais. Excelente contribuição. Inclusive, eu precisava até falar sobre isso com os irmãos. Quando nós observamos a palavra de Deus você não vai encontrar ela tratando especificamente do negro. Mas a Bíblia, ela vai trazer um conceito de uma lei moral também a todos os homens. Eu acredito muito na existência do preconceito racial por conta da não observância do ser humano à lei moral deixada por Deus dentro dos 10 mandamentos. Quando nós tratamos do 1º ao 4º mandamento, nós entendemos que está condicionado na relação entre Deus e homem. Mas quando nós tratamos do 5º ao 10º mandamento, do 5º ao 10º mandamento, ou seja, os 6 últimos mandamentos, vai tratar da relação entre os seres humanos. E nós vamos encontrar a Bíblia ainda falando do cuidado como ser humano que nós precisamos ter, do órfão, da viúva, do estrangeiro, né, ou seja, a Bíblia, ela sempre procurou tratar as desigualdades sociais, porque ela sempre considerou a todos, independentemente da sua cor, a Bíblia ela sempre tratou e sempre vai tratar a todos de forma igual. E nós vemos em Cristo Jesus também essas barreiras estrangeiras também tendo o seu fim. Ainda que Deus permitisse que no Antigo Testamento alianças com outros povos fossem feitas, desde que esses povos se convertessem à sua presença, desde que ele aceitasse o seu Senhor e Salvador, nós temos a Moabita, Ruth, dentro da genealogia de Jesus. Nós temos Raabe, ainda dentro da genealogia da tribo de Judá, né, da genealogia de Jesus. Mas nós vemos que as pessoas que mais atingiram o coração de Jesus, nós vemos Jesus ficando maravilhado ao observar a fé de um centurião romano. Nós vemos Jesus maravilhado ao ser contemplado ao ver o tamanho, né, da fé da mulher sírio-fenícia. Ou seja, a desigualdade entre social sempre foi o alvo principal da Bíblia, porque na questão de cor de pele, ela sempre tratou e sempre tratará a todas de forma igual. Então, quando eu olho para o 5º mandamento e eu vejo escrito, não matarás, e aí vejo o 6º mandamento, não furtarás, vejo o 7º mandamento, não adulterarás, vejo o 8º mandamento, né, não furtarás, o 6º mandamento é não mentirás. Quando eu vejo o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Quando eu vejo o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Ou seja, a não observância dos 10 mandamentos tem levado a humanidade a uma degradação moral. A existência do racismo forte como ele é hoje é apenas resultado da degradação moral ou é resultado também da omissão da igreja? E aí eu queria começar com o nosso querido pastor Marcelo. O que o pastor Marcelo acha? É a degradação moral? É a omissão da igreja? Ou é um dos dois ou nenhum dos dois? Qual a opinião do pastor? Meu querido pastor César, eu quero responder a sua pergunta, batendo a bola aí com os nossos demais debatedores e tentar contribuir nesse ponto aí do papel da igreja, da missão da igreja. Primeiro, eu quero reforçar
que essa questão do racismo é estrutural. Está nas nossas raízes, está nas nossas instituições, está na nossa cultura, está no nosso viver. E, às vezes, praticamos racismo sem perceber. Praticamos racismo de uma forma até natural, de todos os níveis, racial, étnico, econômico, etc. Mas a questão aqui é somente racial. E então vamos ter essa visão que ele é estrutural, que é uma coisa imensa, é enorme, é sistêmica. Uma atitude isolada não tem efeito. A gente precisa realmente ter essa visão que é uma estrutura. A outra coisa que eu quero enfatizar, e bater uma bolinha com o pastor Horácio, é realmente a lei dos homens, ela tem os seus limites. Ela é retributiva. Ou seja, o homem falha, ele comete crime, e ele tem que pagar à sociedade aquilo que ele fez. Então, caráter retributivo. Outra questão da lei é que ela é pedagógica. Ela tenta ensinar alguma coisa. Ela tenta recuperar o ser humano. Claro que a gente tem visto que nem sempre consegue recuperar. Mas ela também tem um caráter compensatório. Quando alguém é penalizado por um crime, a vítima se sente compensada. Porque ela viu a lei sendo aplicada. Por isso que, às vezes, nós vemos aí, você citou alguns casos aí de pessoas próximas, jovens, adolescentes que morrem. A primeira coisa que os pais pedem é justiça. Eu quero justiça. Eu quero ser feita justiça. Porque isso, de alguma forma, pastor Horácio, isso compensa o ser humano. Isso compensa o lado emocional. De ver que aquela pessoa foi punida por causa de um ato indevido. Então, mas ela tem seus limites, realmente. E com relação ao que o pastor Netinho falou sobre essa dívida social com os negros, eu quero dizer que eu concordo com o irmão. Eu digo que o irmão está coberto de razão, entendeu? Mas eu penso que esse debate ele poderia até tendenciar por outros nichos. A sociedade ela tem dívida com vários grupos. A sociedade tem dívida com os grupos minoritários. A sociedade tem dívida com os pobres. A sociedade tem dívida com as pessoas que estão relegadas pela lei. Então, nós somos endividados. E a minha preocupação, eu quero deixar aqui para, de repente, ter um futuro debate, é que eu trabalho muito com condomínio, eu gosto muito do direito público, e eu vejo a sociedade como um grande condomínio. Nós temos as nossas dívidas, nós temos que pagar os nossos impostos para poder cobrir essas dívidas, e tudo sai do nosso bolso. Condomínio é assim. Por exemplo, quando eu peço mais policiamento para o Estado, eu quero que o Estado tenha mais 20 mil homens para poder fazer policiamento. Quem é que vai pagar mais 20 mil homens? A sociedade. Se eu peço que o Estado tenha mais 50 escolas federais e 50 estaduais, quem é que vai pagar para essas escolas? Somos nós. Então a gente tem que pensar, eu penso dessa forma, como um grande condomínio que a gente está administrando. Tem dívidas, nós temos que produzir alguma coisa, temos que pagar os nossos impostos, e nós temos que ter essa visão global para que a gente possa viver em sociedade. Porque se, por exemplo, algumas minorias elas têm que ser compensadas, A questão racial tem que ser compensada. Mas aí eu penso, por exemplo, se a gente trata todos os grupos e a gente tenta atender todos os grupos, a gente vai perder naquilo que é global. A gente vai perder na saúde, a gente vai perder na educação, a gente vai perder na produção de renda. Então, é só um pensamento de que eu confesso, eu concordo, e eu quero dizer para o senhor, Netinho, a minha bisavó, ela é negra, a minha avó, ela é filha de... A minha avó é esposa é negra com italiano, tá entendendo? Eu tenho índios na minha árvore genealógica. Ou seja, todo brasileiro natural, brasileiro mesmo, nós temos sangue de todas as raças. Nós somos miscigenados. Às vezes tem diferença de cor, um é pardo, outro é mais escuro, outro é mais amarelo, outro é branco, outro tem cabelo louro. Mas, pastor Horácio, historicamente falando, acho que o Brasil, ninguém pode dizer que não tem
como diz o outro lá na piada, né? Não tem um pezinho na África. Todos nós temos todas as raças, há uma miscigenação. Eu não posso dizer, como Hitler queria dizer, que eu sou raça pura, que eu sou, né, que tem que ser diferente, separar a raça pura da raça impura. Todos nós. E nós temos que ter essa consciência de que nós somos iguais, até nesse sentido. Agora, com relação à igreja, respondendo o irmão, primeira coisa que está acontecendo aqui, que eu acho que realmente a igreja tem que se posicionar, é no enfrentamento do problema. A gente não pode fechar os olhos, a gente não pode colocar um pano branco por cima, a gente não pode colocar para debaixo do tapete, a gente tem que enfrentar o problema. Não somente esse. O pano tem que ser branco. Netinho pegou um gancho, Marcelo. Peguei um gancho. Temos que enfrentar. Essa live, realmente, Netinho, é uma maneira de enfrentar, de você trazer o tema para a discussão. Mas, caminhando para o final, eu acredito que agora falo mais sobre missão da igreja. A gente aprendeu no seminário lá, o César, que a igreja ela tem que praticar disciplina. A disciplina formativa, a disciplina cirúrgica e a disciplina corretiva. Mas o meu pastor me ensina, querido, que quando eu aplico a disciplina formativa, eu evito muito problema. Quando a gente ensina o povo, quando a gente doutrina o povo, quando a gente formata o povo, quando nós podemos ali doutrinar o povo, nós evitamos, Horácio, muitas coisas. Então, na doutrina formativa, por exemplo, 2 temas que a gente precisa trabalhar: a igualdade. Trabalhar dentro da Bíblia, César, como você falou, a igualdade, que Deus nos vê como iguais. Como o Aldemiro falou, não fazer acepção de pessoas. Olhar para dentro da Bíblia e ver essa igualdade, ensinar essa igualdade. Uma outra coisa que eu vejo que a gente pode ensinar na disciplina formativa é que todos nós somos imago Dei. Todos nós somos imagem, semelhança de Deus. Todos. Sem distinção de cor. Todos nós temos atributos e atribuições divinas. E a gente precisa bater nisso. Porque o que eu percebo que, às vezes, o negro, né, a questão racial, é que a pessoa se sente inferior. A pessoa se sente minimizada. A pessoa se sente desigual. A pessoa se sente um monte de sentimentos, Horácio, inferiores, Horácio. Mas talvez a igreja possa colaborar e dizer para essa pessoa: irmão, você é imago Dei. Você é imagem e semelhança de Deus. Nessa formação. Pastor, difícil concluir, né? Mas, finalmente, doutrina formativa, agora o segundo pilar, o cuidado com as partes. Existe a pessoa que pratica o mal, que tem que ser cuidado, e existe a pessoa que é vítima desse mal, que precisa ser cuidado. Como o Netinho falou na questão da cura, as duas pessoas precisam de cura. Tanto aquele que praticou o racismo, quanto aquele que foi vítima do racismo. E eu vejo Deus cuidando do ser humano. Eu posso citar aqui, por exemplo, Jesus cuidando da mulher samaritana. Eu vejo Deus, por exemplo, cuidando de Pedro. Pedro era racista. Pedro, ele tinha problema de racismo social. Pedro não gostava dos judeus. Pedro tinha ojeriza judeu. Pedro tinha ojeriza ao mundo judeu. Judeu não, perdão, romano, né? Gentil. Perdão, eu fiquei empolgado. Pedro, você já ia fazer. Pedro era racista porque ele tinha problema com os romanos. Claro, ele era vítima também. Foi condenado, foi preso, ele foi perseguido pelos romanos. E tinha todos os motivos. Mas Deus ensina para Pedro olhar para os romanos e cuidar dos romanos. E assim foi com Paulo. E para finalizar esse momento aqui, eu penso, para repetir, a igreja tem que praticar a doutrina formativa. A igreja tem que cuidar de ambas as partes. E, final, a igreja tem que ter uma missão integral. Como diz René Padilha. E como diz o pastor Horácio. Nós precisamos olhar para o ser humano como ser bio, psico, social e espiritual. E precisamos, sim, cuidar, sim, de todas essas áreas.
tanto da pessoa que pratica, quanto da pessoa que é vítima. E a igreja tem que cumprir esse papel para responder. Todas as instituições contribuem para esse mal. Infelizmente, a igreja também contribui quando ela se omite, quando ela não enfrenta e quando ela não cuida. E nisso a gente precisa pensar. Amém. Inclusive, o pastor Marcelo ele já até respondeu a pergunta que eu faria para o pastor Netinho, né? Poxa, pastor, perdão. Não, mas a pergunta seria essa. Porque eu passei por uma situação semelhante à do pastor Netinho também, quando apresentei o musical Natal dos Anjos, porque nós fizemos de Beca Branca também. Eu passei pelo problema idêntico do pastor Netinho. Ainda que eu conheço a irmã que tenha feito, e ela tenha feito em tom de brincadeira, depois eu fui repreendido por uma irmã negra, depois do musical. Ela me chamou lá no final, lá fora do santuário, na época eu não era pastor ainda, né? Mas ela me chamou e me repreendeu e falou, ó, aquela brincadeira que a irmã fez com você, de que você nunca tinha visto um anjo preto, você tinha que ter repreendido ela na hora, não era para você ter sorrido, não era para você ter rido. Ela pode ter falado isso de brincadeira, mas por causa desse tipo de brincadeira tem um monte de gente machucada, magoada aí. E pior ainda, porque dentro das igrejas. Aí eu pergunto, será que, como o nosso querido pastor Netinho, na televisão, antigamente, nós víamos isso e ríamos disso, achávamos que era corriqueiro. Toda vez que o Didi, o Dedé mangavam do Mussum, né? Tripudiavam o Mussum. Lá no Cacete Planeta, nós vimos o Hélio de la Penha passando por algumas situações difíceis também, por ser negro. Né? Esses são os programas que eu lembro. Esses são da minha época ainda. Deve ter mais alguns para trás também, mas eu não tenho lembrança. Mas a pergunta que eu faria para o pastor Netinho é essa: será que a inocência dos irmãos que praticam esse ato de preconceito, ou será que é falta de conscientização mesmo, às vezes querendo ser engraçados, acabam não percebendo que estão incorrendo em algo que é considerado crime, né? E nós entendemos que nem todo pecado é crime, mas todo crime é pecado. Então, a pergunta que eu preciso fazer, irmão, já respondida pelo pastor Marcelo, eu faço também, querido pastor, nós temos que ser maçantes agora nesse trabalho de conscientização, né? Sem dúvida. Eu vejo, o pastor perguntava, tem aquelas pessoas, de repente, podem até agir de forma, assim, inocente, mas já foi incutido na sua mente o preconceito racismo. De alguma forma, ela recebeu, né, essa mensagem de superioridade da raça branca sobre a raça negra. E ela usa isso como piada. Isso foi recebido. De alguma forma, um dia no shopping, caminhando no shopping, aí eu tenho 2 pontos que eu gostaria de falar rapidamente. Mas o primeiro é o seguinte, eu não aceito determinadas brincadeiras. Nunca aceitei. Os Trapalhões eu parei de ver com os meus 13 anos de idade. Eu não suportava os Trapalhões. Uma vez caminhando no shopping, aí estou caminhando, aí uma criança de 6 anos. Ela tinha 6 anos. Eu poderia até, de repente, não levar a mal. O garotinho falou o seguinte: olha lá, pai, um marronzinho. Olha lá, um marronzinho. Marronzinho? O garoto não me conhece. Aí o pai falou alguma coisa. Marronzinho, ele anda procurando a cor das outras pessoas. Eu não aceitei, eu repreendi o pai na hora. Falei na hora, pastor César. Eu falei, olha, querido, olha só, deixa eu falar uma coisa. Não lhe conheço e não admito que você manifeste, por intermédio de seu filho, do seu preconceito. Não aceito, eu não sou marronzinho e não aceito que ele me chame de marronzinho. Ah, é apenas uma criança. Não, ele está manifestando o seu pensamento. Eu não sou marronzinho.
Se você quiser saber o meu nome, eu lhe digo, mas não admito isso no shopping, numa praça de alimentação, no shopping Boulevard Rio, lá em Vila Isabel. Falei, e estava disposto até mesmo, chamando segurança, a chamar a polícia. Então, eu vejo da seguinte forma, isso aí não é algo que a pessoa faz de forma inconsciente, né, pastor Horácio? Isso não é de forma inconsciente. Se a pessoa, ele já ensinou para o filho que existe um grupo de pessoas que são diferentes dele. E a criança já entendeu dessa forma. Então, eu acho o seguinte, nós temos os dois. Ao mesmo tempo, não podemos, os negros, acharem, eu falo isso para um grupo de jovens há pouco tempo, achar que todo mundo é racista. Achar que todo mundo quer o maltratar, que quer impedir o sucesso. Não, eu acho que falta também, eu repito, falta cura para muitos negros, para eles entenderem que não são coitadinhos. Há muitos que tentam botar a força, a sua capacidade, um cabelo, aí um cabelão, pode usar cabelo? Pode usar o cabelo, que bem entender. Aí bota aquelas camisas 100% negro, e bota ali, às vezes, a sua frustração, a sua dor, a sua tristeza, a sua rejeição, seja lá o que for, mas não concentra forças no estudo, em objetivos, metas traçadas, não adianta. Então, nós vamos ter pessoas que realmente, na vida, eu gostei muito do quando o pastor Marcelo dizia, nós temos realmente vários grupos, né? Pequenos grupos, pessoas que foram aí discriminadas, que passam por esse problema de rejeição, questões sociais, tudo nós temos. Mas nós não podemos ficar como coitadinhos também. Há muitos negros que ficam ali naquela posição de coitados, como se não tivessem, tudo bem, muitos seus pais foram destruídos emocionalmente, eu volto a esse assunto, foram destruídos por intermédio de piadas, de brincadeiras, né? E sabemos disso. Mas não dá para você ficar procurando racista. Não, esse aqui é racista. Eu acho que esse camarada aqui é racista. Esse não gosta de mim. E ficar achando que as pessoas, né, querem gerar dificuldade para você. A pessoa tem que buscar, corre atrás dos seus objetivos. Eu tive situações, já vivi algumas situações relacionadas a racismo. Algumas situações. Mas, devido à minha postura, devido à minha estrutura emocional, eu superei. Resiliência. Você vai embora, parte. E sou capaz, é o que eu falo para os meus filhos. Entendeu? Então, nós vamos ter pessoas, eu não aceito. Eu não aceito esse tipo de brincadeira, mas nem todo mundo é racista. Eu tenho uns amigos de infância, né? Quando se estava com camisa preta, igual eu estou aqui com camisa preta, já brincava, você tem que parar com essa mania de entrar na igreja sem camisa. Você tem que vir para a igreja de camisa. Então, eram umas brincadeiras que eu até deixava correr, que eu sabia que eles não eram racistas. Era uma brincadeira entre a gente ali, eu deixava correr. Mas nós precisamos, queridos, passar para a igreja, que aí eu fico com a lei, nós temos a força da lei para silenciar essas pessoas e essas pessoas não continuarem causando danos emocionais. Tem a lei, eu uso a lei. Nesse dia no shopping eu iria usar a lei contra aquele homem. Tem que ter a lei, mas tem que ter também, o negro tem que ter uma estrutura emocional firme, forte, de vencedor. Isso a igreja tem que fazer. Aí nós temos que orarmos, cuidarmos dessa estrutura emocional, para que o negro entenda que ele pode vencer. Não adianta ficar 100% negro, botar um cabelão para chamar atenção, usar roupas, cores diferentes. E vemos, às vezes, em muitos movimentos negros, as pessoas não querem igualdade. Muitos querem a superioridade. É estranho, né? Eles querem ser superior. Não buscam igualdade, buscam uma superioridade. Entendeu? É muito complicado. Mas é isso aí, pastor. Acho que eu não consigo ver como ingenuidade em muitas piadas. Acho que isso diminuiu. Está diminuindo e tem que continuar falando sobre esse assunto, trabalhando.
Exato, né, pastor? Nós não podemos deixar surgir o próximo George Floyd ou o próximo Miguel para nós tratarmos desse assunto. Né? Eu fico muito feliz de ouvir tudo isso. Né? E eu estava falando, meu pastor, no período que o senhor esteve fora, eu falei justamente sobre o desconhecimento histórico que nós temos acerca de negros que romperam o seu tempo. Né? E eu falava primeiramente eu falei sobre André Rebouças, né? Importante figura dentro do período abolicionista, que era considerado por muitos negros que desconhecem sua história, disseram que por andar com Machado de Assis, por andar com Joaquim Nabuco, ele era conhecido como chapa branca, por causa das pessoas com quem ele se relacionava. E falei também sobre o filme que assisti por esses dias, assisti Mãos Talentosas, um filme que é interpretado pelo Cuba Gooding Jr., que conta a história do neurocirurgião Ben Carson, primeiro neurocirurgião negro dos Estados Unidos. Né? E como essas pessoas romperam com o seu tempo. E aí eu poderia falar de Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós poderíamos falar sobre Barack Obama, Nilo Peçanha, pessoas que venceram, né? Que romperam com o seu tempo. Aí eu pergunto ao Pastor Horácio, o que precisa mentalmente ser rompido na mente do negro para que ele entenda que ele também nasceu para ser vencedor? Vai ter que haver um rompimento com questões históricas. Porque o racismo, como o pastor Marcelo colocou, tem vários aspectos, um dele é o histórico. E, por aspecto histórico, ele já foi um racismo de Estado, era a lei aprovava o racismo no sentido da escravização, né, da condição do tráfico, aquilo que acontecia historicamente. Então, quem vem nesse processo, ele aceita, por uma questão de lei, que pode haver o racismo. Lá, provavelmente, ali no meado do século XX, houve um outro adoecimento histórico. Foi quando as pessoas começaram a negar o racismo. Começaram a dizer que o racismo não existia. E até hoje ainda temos uma síndrome manifestada em muitas pessoas que não sou racista. Até onde nós não sabemos, até se efetivar algo que fica muito claro que está introduzido. Mas agora, né, nós estamos vivendo já, melhor, na década de 60, o racismo, historicamente, ele começou a ser discutido no âmbito mais acadêmico, 60, 70, 80 e 90. Nesse período agora em que estamos vivendo, é que o racismo se tornou um crime. Né? 40 para cá, como o pastor Marcelo colocou, mas que ficou evidência de crime está muito recente, onde as pessoas estão penalizando, estão entrando mesmo com a solicitação da lei como uma aplicação punitiva e a ideia formativa que também a lei favorece. Então, vivemos uma evolução. Há um quadro evolutivo no Brasil em relação a se tratar com racismo. Não chegamos aonde precisamos chegar, mas podemos avançar pelo processo que estamos vendo, que ele é evolutivo. Graças a Deus, já chegamos num bom andamento em relação a tratar desse assunto, tanto que estamos aqui falando abertamente sobre questões que afetam tanto a cada um de nós, como afetam as pessoas que nós amamos. Mas mudar esse conceito mental, ele também vai demandar tempo, César, porque a questão não é de ontem. E o adoecimento é tão grande, você já deve ter visto e ouvido, que isso está estruturado dentro da família de pessoas negras. Né? Você já ouviu pessoas que falam assim, olha, vamos clarear a pele. Eu já ouvi essa expressão, não sei se vocês já ouviram, caso com uma pessoa mais clara, para a gente clarear essa pele. Mas não é que a pessoa tenha rejeição a ser negro, é porque já foi engendrado nessa formação histórica de que isso não teria solução. A melhor solução é que a gente clareie, para você ver como o adoecimento ele é muito profundo. Não dá para você mensurar dor, não dá para você mensurar
a quantidade de sofrimento que alguém tem por sofrer a discriminação, o preconceito em relação à sua cor da pele. Isso é uma dor muito profunda, é um mal que a gente não sabe a que nível nós vamos ter de investimento para tratar, só quem viveu sabe, mas que hoje, graças a Deus, nós estamos começando a verbalizar, nós estamos começando a expor, estamos começando a falar de uma forma, pelo menos, mais educada, que favorece o processo de cura. Favorece. Então, quando a gente pergunta o que se faz para produzir esse tratamento, eu diria que esse mecanismo seria muito bom. Dentro da igreja, abrir espaço para esse tipo de discussões. Não que só vá o negro, que infelizmente, às vezes, eu tive lá na igreja uma palestra, não que eu fiz, veio uma assistência social negra, trouxe uma palestra sobre a questão do racismo, só tinha negro. Contava de 100 pessoas, deviam ter umas 10 que nós diríamos que é branca, que nem branca é, mas que nós diríamos parda, branca. Mas o interesse estava na classe, na categoria dos negros, que participaram da palestra. A outra parcela não foi. Mas sabe o que elas vão dizer? Eu não sou racista, e pode não ser. Mas se você levanta um assunto que afeta o seu irmão na igreja, e você sabe que isso é uma verdade, não dá para esconder, você se ausenta por achar que não é, você está reforçando um mal estabelecido. Porque a gente não identifica que isso tem uma questão espiritual muito pesada envolvida nisso. Quantas pessoas têm preconceito à nossa fé religiosa, no cristianismo, por essa razão de identificar em nós uma ideia preconceituosa à cultura negra. Atabaque, aquela questão da musicalidade negra, que a gente dizia antigamente que tudo era macumba, e que agora começa a adentrar os tempos, mas com resistências ainda, muita resistência. A música brasileira tem suas resistências pesadas no nosso meio. Nós ainda somos americanizados de todas as formas no ingrediente musical. Nós forçamos as nossas cordas vocais para cantarmos como os americanos, com a bossa nova, que é a qualidade da nossa música, e a gente abriu mão dela. Por quê? Porque a gente tem ainda o preconceito em relação àquilo que é do brasileiro e que tem um viés da cultura negra muito estabelecido. Nós podemos fazer discernimento do que é bom e do que é ruim, óbvio, mas desprezar tudo achando que é ruim, já está embutido o preconceito nisso, já está embutido a discriminação. Então, esses assuntos, eles precisam ser discutidos de uma forma mais ampla no segmento religioso, de público. Seria ótimo de público você abrir uma assembleia, mas isso não é culto. Como não é culto? Se eu estou tratando de um segmento numeroso no seio da igreja, que eu sei que sofre preconceito, que eu sei que está sentindo dor. Eu sei, tá? Nós estamos falando aqui de coisas que são reais. E que eu estou lidando com essa pessoa todo domingo. Ah, não, mas a questão dela é só espiritual, é só céu, o Senhor Jesus vai curar tudo. Não. O ferro afia o ferro. O homem afia o homem. O homem tem a condição de favorecer o outro, de dar um melhoramento. E a igreja tem que se tornar um palco de discussões em relação a isso. A igreja precisa começar a ter essa vertente mais humanizada. Ela é espiritual por formação, por seu gênio, mas ela tem que voltar também a valorizar a questão do humano, desse ser humano que chega no nosso meio com as dores mais profundas, que dá trabalho para ser tratado, mas esse é o papel que nós temos, e que nós não podemos colocar esparadrapo no câncer. Não cura. O que cura é ir lá no campo mais profundo de audição, de atenção, e num âmbito também de discussão, de uma forma mais séria, sobre esse problema que hoje está explícito como um mal na sociedade brasileira. Achar que isso não está perto da gente é vedar os olhos àquilo que Jesus Cristo não fechou os olhos a nenhum momento. Ele expôs as mazelas, mas ele tratou.
a igreja precisa ter esse expediente, como o pastor Marcelo falou, de uma discussão mais abrangente, de perceber esse ser humano não só como um ser espiritual, porque é muito fácil para nós pastores, e aí me perdoe aqui, eu sou bem incluído, tratar das pessoas pelo mal espiritual. Isso apenas me leva à condição de pregar a palavra. Eu prego, oro por você, vai para casa. Deus te cura. Jesus nos ensinou dessa forma. Ele faz questão de que se ouça, se atente ao que está sendo falado, dê tempo a quem sofre. E talvez os nossos ouvidos, pastores, nossos ouvidos, seja a melhor ferramenta que temos para a cura do que a nossa boca. Os nossos ouvidos hoje sejam o elemento que nós mais precisamos numa sociedade adoecida por todos os males, inclusive o racismo, onde nós não temos tempo para ouvir ninguém. Esse talvez seja o que mais amplia o mal dentro do nosso ambiente, porque nós não temos tempo. E isso não faz bem, isso não altera, isso não traz consciência. O Espírito Santo pode fazer? Ele é Deus, Deus pode curar quem ele quiser e nós sabemos disso. Mas ele deu uma missão para a gente. E a nossa missão é ir, falar, mas nós estamos na condição também de ouvir. E ouvir Sara. Ouvir Sara. Vocês já atenderam pessoas, e eu quero concluir aqui, acredito, que vocês já atenderam pessoas entrando no gabinete, baforindo, chorando, e começa a desabafar, e você está ali, está ouvindo. E você não falou nada, você só disse, vou orar por você. E essa pessoa diz no final desse encontro, onde ela só fala assim, pastor, que bênção estar aqui. Você não falou nada, você só ouviu. Curou. Ouvir cura mais do que falar. Jesus era um excelente ouvinte. Por isso que quando ele falava, sempre falava com precisão. E esse é o princípio básico da psicologia. Saber ouvir te ajuda muito a saber falar. Então, que Deus possa abençoar esse processo de cura a todos nós, formadores de opinião, a ouvir melhor, porque a gente precisa falar melhor para curar pessoas que estão precisando muito, mas muito, dos nossos ouvidos. Eu glorifico demais a Deus por ouvir essa explanação do nosso querido pastor Horácio, e eu agradeço também a Deus, porque, como o pastor Horácio falou, da década de 90 para cá, a igreja começou a tratar de mais alguns assuntos que antes eram tabus. Perante os meus amados e queridos pastores aqui presentes, me entendam bem quando eu digo que sou novo convertido, porque eu me converti em 2006. Né? Eu me converti em 8 de março. Perdão. Eu me converti em 8 de março de 2006. Né? Em 2009, eu estava adentrando ao seminário. Em 2012, eu me formei. Em 2014, eu fiz a minha especialização em filosofia. E em 2019, agora no passado, eu terminei minha primeira pós-graduação em psicologia pastoral. E tudo isso eu pude alcançar porque Deus, o plano de Deus para a minha vida. E é claro Deus que eu tem pressa. Jamais vou me esquecer das pessoas que me ajudaram, dentre elas o meu querido pastor Netinho, que me ajudou muito na minha formação nessa pós-graduação em psicologia pastoral. Mas eu glorifico a Deus porque a igreja começou a quebrar esses tabus. Antigamente, falava-se que depressão era coisa do diabo, né? Que a pessoa que estava com depressão estava endemoniada. Depois, e agora falando sobre racismo, tratando o assunto com seriedade, né? Falando de tantos assuntos que antes eram apenas questões espiritualizadas. E nós precisamos entender que Deus, como projeto salvífico, ele alcança toda a humanidade. Mas esse mesmo Deus que tem um projeto salvífico a toda a humanidade é o Deus que tem um projeto
individual para cada vida, mediante as suas necessidades. E aí, quando nós falamos sobre uma mensagem do pastor Nil Barreto, quando ele fala sobre santos atiradores de pedras, ele questiona no final: será que se Jesus tivesse feito aquela pergunta para nós hoje, será que nós não teríamos apedrejado a mulher, não teríamos apedrejado Jesus, não teria apedrejado o anjo que teria vindo? Porque o tempo vai passando e o coração da humanidade vai ficando cada vez mais endurecido. Enquanto, na verdade, ali nós entendemos Deus com um plano específico, individual, para a vida daquela mulher que naquele momento precisava de cura. E entendendo o que Jesus fez na vida daquela mulher, eu glorifico demais ao Senhor, porque hoje eu faço parte de uma igreja que está pronta para abraçar o homossexual, está pronto para abraçar a prostituta, está pronto para abraçar o morador de rua que precisa de ajuda, está pronta. Mas o racista está pronto? Exatamente, racista. Mas não quer dizer que nós não precisamos continuar nos aperfeiçoando, porque essas demandas vão continuar surgindo e nós precisamos continuar, e nós precisamos nos preparar ainda mais para auxiliar as pessoas nesse processo de cura, tendo o aguçado para que nós possamos receber de sua palavra, a palavra que ele possa, que de fato fazer transformação e salvação à vida do ser humano. E aí eu queria finalizar esse nosso encontro maravilhoso, citando o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: porque, sendo livre para todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Ou seja, para a nossa vida, para incluir, para trazer para o reino de Deus aqueles que têm sido tratados com indiferença, entendendo que no tempo certo o Espírito Santo trará a cada um com o seu pecado. Mas eu não posso apresentar o farisaico e fechar a porta da salvação para estes que escolheram esses tipos de vida deturpada. Não, pelo contrário. Talvez a menina tenha virado prostituta porque ela precisa sustentar os seus filhos. Tem umas que viram porque gostam do luxo, mas tem outras que foram para a prostituição porque, infelizmente, deixaram... infelizmente, vive uma dificuldade econômica muito grande. Outros foram para o homossexualismo porque, possivelmente, tenham sofrido algum tipo de abuso em algum momento da sua vida. E essas pessoas também precisam ser abraçadas. Da mesma forma, o negro, o branco, o amarelo, o índio, todos aqueles que têm as suas enfermidades estabelecidas na alma, essas pessoas precisam ser abraçadas. E eu glorifico a Deus, porque Deus tem conscientizado os pastores e as igrejas para fazer esse trabalho. Eu entendo, como eu falei no início da fala, a igreja ela sempre se sobressaiu, ela sempre foi influenciadora no meio ao contexto em que ela estava inserida. E eu glorifico demais a Deus, porque é um privilégio, é uma honra poder falar com o meu querido pastor Netinho, pastor Horácio, pastor Marcelo Lopes. E o pastor Marcelo Lopes ele é o reflexo do que é feito na primeira igreja Batista de Pavuna,
pastor Horácio é reflexo do que é feito na Igreja Baixia Central Ricardo Albuquerque. E o pastor Netinho é reflexo do que é feito na Igreja Baixia Memorial na Praça Sorata. Igrejas em que essas pessoas procurando, desejando ajuda, certamente encontrarão. Então, o que a Bíblia diz, descanso para as vossas almas. Precisa para a reconstrução das vidas. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter dedicado a vocês. Muito obrigado por me permitirem participar juntamente a vocês desse banquete dessa noite gloriosa. Eu não tenho palavras para descrever tudo o que foi falado, tudo que foi debatido nessa noite. Um assunto tão sério, tão relevante, mas na consciência que produzirá cura para aqueles que tiveram nos assistindo até este presente momento. Seja o início do processo dessa cura, mas que as pessoas entendam que existe uma igreja séria, uma igreja que leva a sua ferida a sério, que está disposta a tratar e cuidar de você, porque Cristo Deus te ama de forma incondicional. Gente, Deus abençoe cada um dos irmãos. Uma vez mais, a palavra a doutor Marcelo Lopes de Medeiros. Muito obrigado pela participação. E passo ao senhor para fazer as considerações finais. Na guisa de considerações finais, quero parabenizar pela iniciativa. Na igreja ali na Praça Sorata, pastor Netinho, pastor César. Agradecer pelo privilégio de poder estar com os irmãos, pastor Horácio, meu professor, meu mestre, de sempre. E dizer que eu penso que a igreja precisa também conhecer outras ciências. Eu gosto muito da sociologia, eu gosto muito da pedagogia, eu gosto muito da psicologia. E eu penso, eu estava dando uma olhada aqui, pastor Horácio, nas teorias da aprendizagem, né? Tem lá de Piaget, tem de Vygotsky, tem de Freud. Uhum. E tem duas que eu acho que são muito importantes. Aquela do determinismo, que o homem é fruto do meio e ponto. O homem é resultado do meio e acabou. O homem, ele é aquilo que ele viveu na sua infância e não muda mais. Essa teoria já foi superada, graças a Deus. E hoje, o que mais fala no meu coração é que o homem é um ser moldável. O homem é um ser que ele pode ser transformado. O homem é um ser que ele pode se transformar. E todos nós, em todas as circunstâncias, nós precisamos ter essa postura de que eu posso mudar, de que eu posso transformar, de que eu posso avançar, de que eu posso mudar as minhas realidades. E nós temos a palavra de Deus, temos o poder de Deus, temos o Espírito Santo de Deus que está conosco nesse processo. Então, todos nós, como diz Paulo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. É isso que a gente tem que ter em mente. Somos mais do que vencedores. Não importa aquilo que eu passei, não importa aquilo que eu estou passando, importa aquilo que eu possa alcançar. Em Deus, nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado e parabéns por tudo. Amém. Muito obrigado, doutor Marcelo Lopes de Medeiros, meu mestre, meu querido amigo, muito obrigado. Meu querido pastor Horácio, muito obrigado pela participação. Valeu, obrigado. Muito obrigado mesmo por nos abençoar tanto nessa noite. Uma vez mais, eu passo a palavra para o senhor, para as considerações. Muito obrigado. É uma honra, César, Netinho e Marcelo. Tá com vocês, além de matar uma saudade que estava aqui retida, hoje tenho a felicidade de estar vendo sendo satisfeito. Excelente. 2 meses. E agora, conhecendo César de uma forma mais peculiar, eu agradeço, teria a honra de estar discutindo esse assunto tão sério com pessoas de expressões que nessa noite aprendi muito. Estou guardando e reservando esse conteúdo, certamente vai ser útil, não só para a minha vida particular, mas dentro daquele ministério que estamos assumindo ali na Central. E eu fico com o coração pelo convite, agradeço, e por estar nessa mesa aqui de pessoas inteligentes, apaixonadas e apaixonantes que são vocês. Muito obrigado mesmo. Um beijo no pastor Tomiro, pastor Marcelo. Estando com ele, mando um beijão. Tenho dívidas profundas
com o pastor Teodomiro, só Deus sabe o quanto aquele homem me acrescentou e me acrescenta. Mantenho o pastor Marcelo sempre amigo, sempre a característica dele. É um mestre por natureza, mas é um amigo a quem sempre olhei para ele com esse fato assim, de afeto, porque ele apresenta, ele identifica afeto, e já está no filho e sua família nos acrescentando. Muito obrigado. Netinho é amigão, o Netinho, você se apaixona por ele naturalmente. Para ele, eu sou amigo do Netinho com naturalidade. A gente não se vê há muitos anos, mas quando eu vejo o Netinho, dá vontade de dar abraço. Não pode, mas não pode, mano. Caiu aqui minha rede. A gente consegue ouvir o senhor, a voz mais fraca, mas a gente consegue ouvir o senhor. Não, acho que ele caiu. Não, eu acho que ele está ouvindo a gente. Foi embora. O microfone travou, daqui a pouco ele está de volta. Daí eu quero agradecer também. Eu lembro ele falando do nosso querido pastor Teodomiro. A última vez que eu estive na primeira igreja da Chicavuna foi na consagração do pastor Wallace e do pastor Paulo Renato, né? Estive na consagração, e toda vez que o pastor Teodomiro me vê, ele vem e diz: ô garoto! Ele vem com aquele abraço. Garoto! Aí me pergunta: você não está nas igrejas... Meu santo! Você não está nas igrejas contando prosopopeia para acalentar bovinos, não, né, querido? Eu, não, meu pastor. Não, estou pregando a palavra. Ele: amém. Pregue a palavra. Se for chamado para pregar, pregue. Se for chamado para cantar, cante. Se for chamado para orar, ore. Não tenta misturar as coisas, não. Pregou, larga o microfone o mais rápido possível, para você não fazer besteira. Uma saudade imensa. É assim mesmo. Teodomiro. Tá? Eu passo a palavra agora para o meu querido pastor, meu pastor Netinho. Muito obrigado, meu pastor, pela participação do senhor. Mais uma vez, eu digo a todos que aqui estão presentes, é uma honra ser ovelha do senhor. E muito obrigado por participar sempre. E passo a palavra ao senhor para que o senhor possa fazer as considerações finais e possa também, pastor, estar orando, ministrando sobre nós a bênção apostólica também, pastor. Fique à vontade, viu? Depois que o pastor fizer a oração, nós vamos tirar uma foto nossa aqui, depois eu vou tentar resgatar de toda a transmissão uma foto que esteja o nosso querido pastor Horácio juntos. Tá bom, queridos? Mas, nesse momento, passo a palavra ao nosso querido pastor Netinho. Muito obrigado a todos, viu? Pastor, fique à vontade. A minha palavra é de gratidão. O pastor Horácio, ele mesmo falou, amigo de longa data, e o doutor Marcelo, pastor Marcelo, a pessoa que tem muita admiração, já ajudou muito a nossa igreja, acho que nem ele sabe o quanto nos ajudou no início da nossa igreja. Doutor Marcelo foi de uma importância. Quero até aproveitar para agradecer, tá, doutor Marcelo? E tem uma história linda com o doutor Marcelo de conversão. Ele pregando lá na nossa igreja, uma pessoa se converteu, se mantém firme até hoje, batizada. Amém. Eu sou muito grato a Deus por tudo, né, pela sua vida, pelo seu ministério, como profissional, abençoou muito a nossa igreja. Obrigado, meu querido irmão, pastor, colega Marcelo. O Senhor continua abençoando poderosamente toda a sua vida. Pastor César, muito bom essa iniciativa, agradeço, muito boa essa iniciativa, agradeço a Deus pela sua vida. Tá bom, querido? Vamos orar, né, no nome do Senhor Jesus, e espero que em breve, né, estejamos juntos novamente. Eu fiquei tão à vontade, assim, que eu estava entre amigos, irmãos, então fiquei totalmente à vontade. Eu louvo a Deus, tá bom? E só para fechar, doutor Marcelo, não houve nada entre os nossos bisavós. Tudo na bênção, só usei como exemplo, tá bom, querido? Então, tá em paz. Bisavô em paz. Eram amigos. Taravô, bisavô. Tudo
da paz, tá bom, doutor? Vamos orar, queridos? Glorificamos o teu nome, Senhor, nesta noite. Obrigado pelo rico privilégio de conversarmos sobre um assunto tão difícil de ser tratado, muitos até evitam, mas aqui conversamos, esse assunto foi tratado com leveza, foi tratado com espiritualidade, e, ó Deus, nós te glorificamos por isso. Eu clamo pela sua bênção para aqueles que estiveram conosco até esse momento, ou participando desta live. Ó Deus, abençoa essas vidas poderosamente, nos ajude, ó Deus, como igreja, a criarmos estratégias vindo do Santo Espírito de Deus para sermos bênçãos, ó Pai, para tratarmos esse assunto, aqueles que estão feridos, aqueles que precisam de cura, que sejamos canais, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por sua misericórdia. Clamamos para que a sua graça, a sua paz permaneça sobre as nossas vidas, sobre todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, eu fico muito desejoso, de fato, de nós temos um novo assunto, temos um novo encontro, quer dizer, na verdade. Poderemos tratar desse assunto novamente, ou poderemos falar de um outro assunto relevante, mas eu estou maravilhado por tudo aquilo que Deus fez nessa noite para conosco. Você também no Facebook, que esteve conosco até esse presente momento, eu quero agradecer demais a Deus por sua vida, nos abençoou demais, nos abençoou demais, nos abençoou poderosamente. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por sua vida. E aí, para finalizar de vez, deixa eu conversar um negócio com você aqui, querido. Eu quero pedir que você possa continuar nos ajudando. A nossa igreja, ela tem ajudado a muitas famílias através de doação de alimentos. Né? Então, eu convido você, se você deseja fazer a sua doação, está aí, você pode fazer o print dessa tela, está aparecendo aí para você, tá bom? Pode printar essa tela direitinho. Demos aqui os telefones para contato, tá? E nós iremos até você buscar a sua doação. A nossa igreja, nesse período de pandemia, distribuiu já quase 60 cestas básicas, podemos abençoar a tantas famílias, e por isso você, desejando nos abençoar com a sua contribuição, nós deixamos esse contato para você, para que você possa nos abençoar. Tá bom, querido? Pastor, eu não tenho como contribuir através de alimento, eu posso contribuir com uma oferta? Sim, essa contribuição também pode ser feita através de uma oferta. Aí você pode também fazer o print dessa tela, que nós temos a agência e a conta de nossa igreja, e todo o valor que você puder nos ajudar a fazer no seu depósito, certamente você ajudará na manutenção da nossa igreja e também para que muitas outras vidas também possam ser abençoadas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até este momento. Eu convido você para no próximo sábado participar do nosso culto jovem online. Vai acontecer às 7 horas da noite no Facebook e do Facebook da igreja. E no domingo nós continuamos com a nossa programação. Por conta da pandemia, nós continuamos com o mesmo trajeto, né, meu pastor? Né? Você que é hipertenso, você que é uma crônica, as crianças permaneçam nas suas casas e nós continuaremos fazendo os trajetos através do Facebook da igreja, do Facebook do nosso pastor Netinho, domingo às 9 horas da manhã e às 18h30, e você é o nosso convidado a participar conosco, tá bom? Grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz, Deus abençoe. Amém.